pessoal do YouTube, você ligado aqui no canal Terror Reviews. Hoje estamos aqui para uma história de terror, uma creepypasta. Vamos para a creepypasta. O espelho que roubava almas. O que eu mais lembro da minha infância era um grande espelho que havia na sala de casa, da casa da minha avó paterna. Estava sempre coberto por um grande lençol negro que despertava a minha curiosidade e a dos meus primos. Meus avós diziam que aquele era um espelho amaldiçoado, capaz de roubar a alma de quem olhasse o seu próprio reflexo nele. Apesar de sermos bastante jovens, não acreditávamos na história. Se fosse verdadeira, não seria melhor destruir o espelho. Uma certa noite brincávamos sozinhos na sala, quando meu primo Arthur teve a ideia de tirar o pano do espelho. E eu me calei apesar de não acreditar que ele teria essa coragem. Meu primo, o mais novo, Felipe, também não disse uma palavra. Vocês são duas mariquinhas, disse ele caminhando em direção ao espelho. Aproximou-se, segurou o lençol negro com as duas mãos e o puxou para baixo. Instantaneamente levei minhas mãos aos olhos. Não queria olhar. Ouvi um baque surdo e em seguida Felipe soltou um grito de desespero. Logo toda a minha família estava na sala, pelo menos eu acreditava que estava. Eu continuava com os olhos tampados. Só tive coragem de olhar quando ouvi minha avó dizer: "Pode abrir os olhos, o espelho está tampado." Meu primo Arthur estava morto. Seus olhos estavam revirados, mostrando a parte branca e sua língua pendida para fora da boca. Felipe estava sentado no chão, em estado de choque. Balançava de um lado para o outro, com o dedo polegar na boca. Fiz terapia por uns anos, para esquecer o que havia acontecido naquele dia. O terapeuta me fez acreditar que a morte de Arthur nada teve a ver com ele ter tirado o lençol do espelho. Aquilo tinha sido infelizmente uma infeliz coincidência. Ele tinha sofrido um infarto. É raro uma criança de 10 anos sofrer um infarto fulminante. Mas o caso dele não foi um caso isolado. Tive pesadelos frequentes com aquele espelho. Por anos sempre me via na sala e uma curiosidade crescente me fazia tirar o lençol. O princípio nada acontecia. Depois Arthur começou com o rosto encharcado de sangue, com os olhos revirados, clamando por mim. "Venha, primo, me sinto tão sozinho. Aqui faz frio. Não é um espaço tão grande, mas é o suficiente para brincarmos. Ainda hoje, embora não com a mesma frequência, eu ainda sonho com ele." Meu primo Felipe estava internado em um hospício psiquiátrico há 10 anos. Na época acreditava que Felipe tinha olhado para o espelho, mas ele contou em um dos seus raros momentos de lucidez que viu seu reflexo apenas de sólido. Meu psiquiatra também tinha uma resposta para isso. Foi o trauma de ter presenciado a morte do irmão que o deixou assim. Algumas pessoas são mais fortes que outras, me disse ele certa vez. Cansei-me e aceitei que havia acontecido. Foi obra do acaso. Minha própria avó contou que tudo era uma invenção dela para nos amedrontar.
Depois da morte do meu primo, só voltei na casa dela em duas ocasiões. A primeira há 2 anos atrás, quando meu avô faleceu, e a segunda alguns meses atrás, quando minha avó faleceu. Embora minha avó fosse uma pessoa cheia de vida, depois da morte do meu avô, ela já não era mais a mesma. Raramente nos ligava ou visitava. Foi encontrada morta na frente ao espelho, com o lençol negro na mão. Suas feições, conforme me contaram, era a mesma do meu primo. Pelo menos uma vez por ano, ainda tenho aquele sonho. Agora não são apenas dois clamando por mim. Se inscrevam em nosso canal para não perder as novas novidades e novos vídeos do canal. Clique no nosso primeiro vídeo. O canal está começando. Ajude a divulgar o medo por aí.